E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui para contar mais um relato, mais uma história. A história de hoje é O Pastor Intolerante. Então essa história me foi contada, esse relato foi contado por um outro pastor, né? Na verdade, em conversa com ele, né, já faz um tempo que ele contou essa história para mim. O nome desse pastor chama Montila, ou Montino, não lembro qual dos dois nomes, né? Ele é do interior de São Paulo, né? Então eu não vou dar muito detalhe da cidade, que vai que esse pastor aí, né? E assiste vídeo aí, né? E vai ver aí e tal. Mas também não vou dizer uma mentira, né? Eu vou somente contar o que ele me contou, né? Mas é um relato bem interessante, ok? Vamos lá então. Então, converso com esse pastor, ele, né? Ele me falou que ele não se chama pastor, as pessoas de fora da igreja chamam, né, as pessoas lá de pastor, mas ele falou que não é mais pastor que chama, e sim cooperador, né, que coopera ali, né, mas a gente, né, a maioria das pessoas conhece como pastor, né, de igreja, essas coisas, certo? Então ele tinha acabado de se tornar pastor, né, não fazia muito tempo, esse acabado de se tornar pastor, tipo 1, 2 anos, né, então ele estava na graça, né, ali, estava fazendo os cultos, pregando, né, fazendo as visitas, como, né, os evangélicos chamam, né, então estava indo de lugar para lugar, tal. Então ele se tornou um pouco conhecido no lugar onde que ele ministrava os cultos, né, ali, né, como pastor ali, né, como cooperador, certo? Então ele estava ele começou a se tornar um pouco conhecido, né? E daí até que teve um dia que ele estava, né, atendendo o culto, terminou do culto, daí veio um irmão de igreja conversar com ele. Esse irmão, ele estava começando o processo para se tornar cooperador também, se tornar pastor, né? Então ele estava, né, quase ganhando, não sei se posso dizer dessa maneira, um ministério, né? Ali na igreja deles assim. E daí, em conversa com esse pastor Montila, né? Montila, né? Ali, ele falou bem assim: então eu tenho um pedido para fazer para o senhor pode me ajudar? Daí esse pastor Montila falou: se eu puder te ajudar, me fale o que que você quer. Daí ele falou bem assim: então, eu moro em uma cidadezinha tal, você conhece? Daí o pastor Montila falou: sim, eu conheço. Daí o que que tem? Então, eu moro lá. E perto da minha casa tem um centro de macumba. Foi mais ou menos o termo que ele utilizou. Tem um centro de macumba, né? E daí tem um cara lá que ele, né, mexe com coisa errada, né? E daí eu queria sua ajuda. Daí esse pastor Montilo falou assim: me ajuda, mas por que exatamente? Daí esse irmão, né, que tava quase virando pastor já, então já tinha uma certa autoridade ali. Ele pegou e falou assim pro pastor Montilo, falou: olha, é porque Deus falou comigo e mandou eu ir lá pregar para o dono daquele centro lá, né, né, naquela casa lá, né, de macumba, como ele falou. E daí Deus mandou eu ir lá e pregar para ele e, né, falar que o que tá fazendo é errado, não sei o que lá. Daí esse pastor, né, esse pastor Montilo, ele pegou e se olhou bem para esse, né, esse pastor, né, esse irmão, né, que tava querendo se tornar pastor ali, ele olhou bem para ele e falou assim: ó, meu irmão, eu vou ser sincero com você. Você contando essa história para mim, falando assim, né, que Deus falou com você, pra gente ir lá, mas eu não sinto que Deus falou comigo que é para mim ir lá. Se eu fosse você, eu não ia, né, porque eu não tô sentindo, né, que Deus tá mandando nós ir lá, não. Daí o irmão, né, ali, pegou e falou pra ele: pastor, então o senhor não vai comigo, eu vou sozinho, mas eu vou ir lá sim. Daí esse pastor muito falou pra ele: meu irmão, você tem certeza que Deus mandou, sei lá, meu irmão, mandou nós ir lá? Daí o pastor, né, esse irmão falou: não, não, tenho certeza sim, Deus falou comigo e é pra nós derrubar aquela casa de Saravala. Daí o pastor Monte falou assim: meu irmão, o senhor me desculpe, mas eu não vou não, se você quiser ir, você vai. Daí eles conversaram mais um pouquinho naquele culto, né, no final daquele culto, tal, o homem foi embora. Daí passou, né, como eles não eram da mesma cidade, passou ali um mês e pouco, e esse pastor Montila, que foi com quem eu conversei, né, ele pegou e foi fazer visita, né, de igreja, assim, nesse time de visita, né, foi fazer visita em uma outra cidade. E nessa outra cidade, a hora que eles chegaram lá tal, e daí meio que perto do final do culto, não no final, né, mas ele viu esse cara lá, esse irmão que tinha conversado com ele aconteceu o que acontecido, né. E aí ele pegou e foi lá, viu ele, né, daí estiveram, né, ou tiveram culto, tudo mais, né, aconteceu tudo que tem que acontecer, fizeram as orações, tal, tal. E daí no final do culto eles começaram a conversar. E daí o pastor Montila, né, ficou um pouco curioso, falou assim: aí, irmão, e daquele dia, né, do que você me propôs para ir lá
na casa daquela pessoa que você me falou. E aí, você foi, não foi, o que que deu? Daí esse outro pastor, né, esse irmão que tava nesse sagrando pastor ainda, né, consagrando pastor, ele falou assim, irmão do céu, eu passei uma prova. Daí o pastor falou assim, por quê? O que que aconteceu, né? Ele falou assim, rapaz do céu, eu fui lá, daí eu peguei, bati na porta lá e pedi pra entrar. Daí o dono lá abriu a porta pra mim, perguntou o que eu queria. Ah, do jeito que ele abriu a porta, eu já fui pregando pra ele, já fui falando que aquilo ali era ali, que Deus tá me falando pra falar, e foi. Daí uma hora eu comecei a ficar cansado, daqui a pouco eu comecei a passar mal, e ele ficou só me olhando ali, ali eu saí pra fora da casa dele. E daí aquilo ali começou a me dar uma tontura, começou a me dar um jeito ruim, e daqui a pouco começou uma zonzeira nos meus ouvidos e um barulho de batuque na minha cabeça. Ah, daí eu nem olhei pra cara do homem, só virei as costas e fui embora. E você acredita, irmão, que eu fiquei pelo menos 2 semanas com o barulho daquele tambor na minha cabeça? E depois disso eu não tive mais paz. Enquanto eu não orei, não pedi perdão pra Deus, né? Por eu ter ido lá e falado as coisas pra aquele homem lá. Enquanto eu não fiz isso, aquele barulho de tambor não saiu da minha cabeça. Daí o pastor Montiel, né, que tá em conversa, que falou assim, irmão, por isso que eu falei pra você, perguntei pra você se era verdade que Deus tinha falado com você, pra gente ir lá mesmo, porque eu não senti que era pra gente ir lá, sabe? Isso aí era implicância sua com esse homem lá, não tinha nada a ver com Deus, Deus não mandou nós ir lá e não mandou você ir lá, e é por isso que você ficou com esses atrapalhos na sua cabeça, né, porque você foi injusto. Não era pra você ter ido lá, não tem nada a ver com o que nós faz, né? Então nós não estamos aqui para acusar ninguém, né? Nós estamos aqui para fazer a nossa parte, trazer os irmãos para a igreja, para o caminho certo, né? E não é para nós ficar atacando os outros, né? E daí eles conversaram ali, daí esse pastor, né, que era, tava, né, no caso tava começando ainda, tá achando que tinha muito poder, assim, digamos assim, né? E daí ele começou, né, a ficar mais humilde e entendeu, né, que o papel dele de ajudar as pessoas e não atacar as pessoas ali, né? E esse foi um relato bem, no caso, eu achei engraçado a hora que ele contou, porque o próprio pastor deu risada também do outro, né? Ali, mas foi engraçado, né? Daí ele falou, né, que o homem ficou pelo menos umas 2 semanas com barulho de batuque, né, de atabaque na cabeça ali, não conseguia dormir, enquanto ele, né, no caso, não se redimiu, né, ali, né, nas orações dele, falando, né, que, porque no caso era preconceito dele, então Deus, né, no caso não tinha falado nada para ele lá atacar ninguém, entrar na casa dos outros, né, e ficar ali apontando o dedo na cara de ninguém, né, certo, pessoal? Então esse foi o relato de hoje, né, ali pra gente poder refletir aí sobre questão de fé, coisa assim, né, mas tem uma parte sobrenatural nisso também, ok? Ficamos por aqui, então, e até um próximo relato. Então, se quiser, mande seu relato também pro nosso canal pra gente poder contar aqui, né, espero que tenham gostado e até mais.